Então, vamos passar imediatamente aqui para o Sérgio, chamar Sérgio, seja bem-vindo, para que você fale para todos nós, né, sobre a nova NR5. A palavra é sua. Você está sem voz, Sérgio. Você está no mudo. Agora sim. Agora sim. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a Ana Pessoa da Almeida o convite da CIT para participar da Campate, nesse tema tão importante do NR5. A oportunidade de compartilhar nessa live com os colegas Mauro Miller, que é meu chefe aqui na Segur, no estado do Rio Grande do Sul. Eu sou auditor fiscal aqui no Rio Grande do Sul desde 1998, e com o colega Flávio Nunes. Certo? Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre a NR5, eu acho que em torno de uns 40 minutos, sobre o novo texto NR5. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da Constituição Federal, rapidamente, a Constituição, a CLT, que foram os balizadores nesse processo de revisão da NR5. Depois, o Mauro vai falar um pouquinho, Mauro Miller, sobre as organizações contratadas. E, por fim, em terceiro momento, o Flávio vai falar sobre CIPA na indústria da construção, certo? Eu vou compartilhar, então, a tela com vocês. Está aparecendo aí, Almeida? Você está aparecendo. Está aparecendo, então vamos lá. Então, nosso tema... Agora está aparecendo, Sérgio. Nosso tema NR5, e como eu comentei antes, nós tivemos alguns balizadores nesse processo de revisão, ou seja, alguns dispositivos legais com hierarquia superior à NR5. Então, a NR5, no processo de elaboração, teve que respeitar ou seguir esses dispositivos legais. O primeiro deles é a Constituição. O artigo 10 das disposições transitórias estabelece estabilidade para se ter eleito. Certo? Então, é um tema que não se entrou em discussão, porque está previsto na Constituição. Nós temos também a súmula 339 do TST, que garante a garantia de emprego para os suplentes da representação dos empregados. Certo? Então, garantia de emprego para os suplentes da representação dos empregados. Nós temos ainda os artigos 163, 164 e 165 da CLT, que trata da necessidade da CIPA possuir membros titulares e suplentes, estabilidade dos membros eleitos, mandato de 1 ano, presidente designado pelo empregador e vice-presidente escolhido pelos empregados. Tá? Então, está previsto na CLT essas questões, e a gente não tinha como fugir, ou seja, essas premissas balizaram o nosso trabalho. Certo? E por que eu disse isso? Por que eu fiz essa introdução rápida? Porque na consulta pública, se eu não estou enganado, foi feita no passado, eu fiz aqui um breve resumo das principais sugestões que foram encaminhadas. E aí a importância de vocês, tanto profissionais da área, como empregadores, trabalhadores, participar desse processo. Eu relacionei as principais sugestões recebidas e alguns comentários. Então, exclusão da NR5, a gente viu que não tem como, está prevista na CLT. Constituição da CIPA opcionalmente, também não existe essa previsão legal. Dispensar a constituição de CIPA para empresas que possuem SESMIT. A gente não fez isso, porque não tem essa previsão legal, mas para empresas, depois eu vou falar um pouquinho, para empresas que possuem SESMIT, em determinadas situações, ela não necessita ter o representante nomeado pelo cumprimento NR5. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Fim da estabilidade dos cipeiros,
também não tem essa previsão, né? Como eu comentei anteriormente, tem previsão legal, estabilidade, inclusive na Constituição. Presidente escolhido pelos representantes dos trabalhadores, igualmente, né? A CLT estabelece que o presidente é escolhido pelo empregador e o vice-presidente pelos empregados. Mas e a NR 31, que tem, né, o mandato de 2 anos e a coordenação, né, não ia a presidência. No primeiro ano é do empregador e no segundo ano, né, da representação dos empregados. Bom, a lei, né, que baliza o trabalho rural é outra, né, 7.993, se eu não estou enganado. O mandato da CIPA de 2 anos também não é possível, não foi possível. E a exclusão do designado pelo cumprimento da NR5, também não, né? A gente conseguiu algumas situações, como eu comentei anteriormente, na questão do empresas que possuem SESMIT, e redução da carga horária do treinamento. Isso sim, tá? Para empresas de grau de risco 1, 2 e 3, houve uma redução, uma possibilidade da realização do treinamento, né, via IAD, ensino à distância. E eu vou detalhar daqui a pouquinho, certo? Então, essas foram as principais sugestões, né, no processo de consulta pública, algumas acolhidas, outras não, né, tanto por impossibilidade legal, como outras por, né, como comentou bem o Almeida anteriormente, esse é um processo tripartite e o objetivo sempre foi buscar o consenso. A nova NR5 ela foi publicada dia 7 de outubro e ela entra em vigência em 3 de janeiro do ano que vem, certo? Tá? Então, nós temos... A NR5 é uma norma geral, né? É uma norma geral, né? Considera-se gerais as normas que regulamentam aspectos decorrentes da relação jurídica prevista na lei, sem estarem condicionados a outros requisitos, enquanto que o anexo 1, CIPA na indústria da construção civil, na indústria da construção, desculpa, é um tipo 2, dispõe sobre situação específica. Eu acho que o Flávio vai falar um pouquinho depois, né? É considerado uma norma, né, um anexo tipo 2, e esse anexo sobrepõe a parte geral de NR, ou seja, né, o que conflitar entre o anexo 1, da NR5 e NR5, se aplica o anexo. Esse é o sumário da nova NR5, né? As normas têm sido elaboradas com base, né, na portaria 787, que estabelece a estrutura das normas regulamentadoras, objetivo, campo de aplicação, e aí os demais itens, claro, de acordo com, né, as situações de cada norma regulamentadora. Tá? Então, objetivo, campo de aplicação, atribuições, constituição e estruturação da CIPA, processo eleitoral, funcionamento, treinamento, atividade do Mauro, né? CIPA das organizações contratadas, disposições gerais e o anexo. Uma das grandes mudanças, né, que a gente teve no NR5, na minha opinião, foi uma mudança importante, facilitou bastante, né? Como um dos objetivos desse processo de revisão das normas regulamentadoras foi a simplificação, foi o retorno, né, à questão do grau de risco. Até 99 nós tínhamos, né, grau de risco para dimensionamento da CIPA, 1, 2, 3 e 4. De 99 para cá, são 22 anos, né, nós passamos a ter os grupos de risco. Eram 35 grupos, né, e volta e meia dava confusão, enquadramento, isso e aquilo, N situações. Então, agora facilitou, ou seja, vamos na NR4, olhamos o Código de Atividade Econômica do estabelecimento, em função do Código Econômico Nacional, né, Código Econômico de Estabelecimento, se determina o grau de risco e se faz o dimensionamento da CIPA. Então, essa foi
uma primeira mudança, tá? Foi solicitada no processo de revisão e as bancadas entenderam, né, pertinentes essa alteração, certo? Então, está aqui a nova tabela. Empresas de grau de risco 1 necessitam constituir CIPA a partir de 81 empregados. Empresas de grau de risco 2 a partir de 51. Empresas de grau de risco 3 e 4 a partir de 20 empregados, certo? E aí, claro, né, esse valor vai aumentando, né, de acordo com, né, o número de empregados. E aqui é interessante, né, parece óbvio, mas eventualmente vem a pergunta, aqui quando fala efetivos, aqui é um do trabalho, um representante dos empregadores, um representante dos trabalhadores, um representante, um suplente do empregador, um suplente dos empregadores, certo? Então, aqui sempre o efetivo é por representação, que não teria sentido, né, se um efetivo só não seria uma CIPA, seria aí um representante. Ok? Vamos falar um pouquinho, então, sobre as alterações nas atribuições da CIPA. A mudança foi mínima, eu falo em as mudanças, a mudança foi mínima. Né? Basicamente, né, é a questão o mapa de riscos passa a não ser obrigatório para registrar a percepção dos riscos pelos trabalhadores. Então, eles podem usar análise de área de falhas, né, a metodologia que a CIPA, né, entender adequada, né, para registrar, né, a percepção, né, que os trabalhadores têm dos riscos nos locais de trabalho, certo? Para se chegar no consenso, né, então está escrito, né, está ali embaixo o item, né, registrar a percepção por meio de mapa de riscos ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha. Ela cita o mapa de riscos, mas ele não é mais obrigatório. A CIPA pode utilizar outra metodologia, né, para a percepção dos riscos. Certo? Segunda, relação à constituição e estruturação da CIPA. Já estamos no segundo tópico. Esse era um problema que nós tínhamos no plantão. Muitas vezes chegava para nós no plantão fiscal as ações, né, muitas ações na Justiça do Trabalho. E já existe decisão, né? Tá? Existe decisão que, né, contrato por prazo determinado não gera, né, estabilidade do trabalhador. Então, né, nesse processo de discussão, né, acabou sendo aprovado que empregado eleito para a CIPA pode ser dispensado em caso de término de contrato por prazo determinado, né, seja em atividades temporárias, em período transitório ou sazonal, execução de uma obra específica, ou, né, que é o mais comum no caso de contrato de experiência. Não pode proibir ele de se candidatar, não existe esse dispositivo, ou seja, a candidatura é livre, né, ele pode se candidatar, mas, né, ao término do contrato, porque ele tem um prazo certo, né, para o seu encerramento, né, caso seja, né, interesse da decisão do empregador, ele pode ser desligado. Certo? Esse é um outro avanço que a gente tinha N consultas, né, na fiscalização do trabalho. Estabelecimento dispensado de constituir CIPA, mas que for atendido por SESMIT, não necessita nomear representante pela NR5. Certo? Então, vou dar uma olhada no item para vocês memorizarem bem. Então, quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1 e não for, aí está ao contrário, né? Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1 e não for atendido por SESMIT, a organização nomeará o representado, né, dentre os seus empregados para auxiliar na execução das prevenções e segurança do trabalho.
Isso é uma questão importante, né? Ela passa, né, que a gente falava, agora ela passa a ser, né, antigamente era designado, a nova NR5, né, passa a chamar de representante. O antigo designado que nós tínhamos, agora é chamado de representante. Certo? Então, vamos dar alguns exemplos, né, para facilitar o entendimento. Olha só. Empresa de telefonia com 120 empregados. Tá? Empresa de telefonia com 120 empregados. É uma organização de grau de risco 3. E por possuir mais de 100 empregados, grau de risco 3, a partir de 100 ou 101 empregados, tem que constituir o SESMIT. Então, ela possui o SESMIT, certo? E na sede, na capital, vamos dizer aqui em Porto Alegre, ela tem 28 empregados. Bom, então ela vai constituir CIPA, porque a gente olhou anteriormente que grau de risco 3, 20 ou mais trabalhadores por estabelecimento, necessita constituir CIPA. Então, ela vai constituir CIPA para a sede, por possuir mais de 20 trabalhadores, 20 empregados, desculpa. E todos os demais estabelecimentos com menos de 20 empregados não necessitam constituir a CIPA, nem nomear o representante pela NR5. Por quê? Porque essa empresa, essa organização possui SESMIT, e o SESMIT, né, vai, né, atender ou vai fazer ou desempenhar, né, as atribuições, né, previstas para a NR5. Uma outra situação, uma empresa de água e esgoto com 85 empregados, grau de risco 3. Isso eu acredito que aconteça na maior parte do Brasil, né, que nós temos, né, empresas estaduais nessa área. Então, uma organização de grau de risco 3, com menos de 100 empregados. Então, ela não é obrigatória, ela não possui SESMIT, né, porque o SESMIT seria obrigatório a partir de 100 empregados. A sede, por possuir 24 empregados, né, necessita constituir a CIPA. Os estabelecimentos com menos de 20 empregados não necessitam constituir a CIPA, exatamente igual à situação anterior, mas agora muda. Mas necessitam nomear anualmente um representante pela NR5. Por quê? Porque eles não têm a cobertura, eles não têm a assistência do SESMIT. Ok? Vamos lá. Mais uma alteração no novo texto, e na mesma, na etapa, né, de constituição e estruturação da CIPA. Microempreendedor individual, o MEI, não necessita nomear representante pela NR5. Certo? O MEI é aquele, né? O microempreendedor individual é aquele em que o empreendedor trabalha sozinho ou tem, no máximo, um empregado. E faturamento, não estou bem lembrado, tem uma atualização frequente, né? Mas na faixa, né, um pouco inferior a R$100 mil. Certo? Então, no texto anterior, legalmente, não tinha essa previsão legal, o MEI era obrigado a, pelo menos legalmente, a designar um representante, né, pela NR5. Processo eleitoral. Vou falar um pouquinho sobre o processo eleitoral. Certo? As alterações foram mínimas, né? No processo em si, depois tem algumas outras alterações, mas no processo em si as alterações foram mínimas. Convocação para eleição, então, né? Eleições para escolha dos representantes empregados na CIPA pelo empregador, inicialmente. Normalmente essa convocação ele entrega para a CIPA, né, para o presidente e vice-presidente da CIPA, 60 dias antes do fim do mandato. E o presidente e o vice da CIPA constituem a comissão eleitoral entre os membros da CIPA. Tá?
Esse processo entre convocação e constituição da comissão eleitoral, né, leva em torno de 15 dias, 45 dias antes do fim do mandato. Pode ser um prazo um pouco maior, né, não pode ser menor, porque senão ele vai acabar apertando demais. Tem que ser feita a abertura das inscrições, né, e um período mínimo para inscrições de 15 dias corridos, ou seja, agora deixa claro, né, dias corridos, antigamente eu não falava de 15 dias, agora 15 dias corridos, 30 dias antes do fim do mandato, eleição dos representantes trabalhadores para a CIPA. Nesse prazo de 30 dias entre, né, falta para terminar o mandato, treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, e com o término do mandato, né, a posse da nova gestão da CIPA. Tá? Então, o processo eleitoral, né, para organizações com CIPA em funcionamento, né, está escrito de uma forma um pouquinho diferente, mas não tem alterações significativas. Primeiro mandato é o contrário, né? A gente não segue para frente. Né? Então, no dia 1º, empresas que não possuem CIPA, dia 1º, convocação de eleições para a escolha dos representantes, os empregados, na CIPA pelo empregador e constituição da comissão eleitoral. Agora, a gente traz para frente, né? 15 dias para fazer o edital, elaborar o edital. Dia 15, né? Fazendo aqui uma previsão, né? Uma projeção iniciando no dia 1º, mas não necessariamente, né? Necessita iniciar no dia 1º do mês. 15 dias após a abertura das inscrições, também da mesma forma, período mínimo de 15 dias corrido. Dia 30, eleição dos representantes trabalhadores para a CIPA. No mesmo dia da apuração dos votos, né, ou no dia seguinte. Aqui não é posse da nova gestão, porque é a primeira, posse da gestão da CIPA. E, nesse caso, o treinamento, né, vai ser realizado num prazo de 30 dias após a posse da primeira gestão da CIPA. Algumas alterações em relação ao processo eleitoral, né, basicamente, né, relacionadas à questão da possibilidade de utilização de meios eletrônicos. O primeiro, publicação e divulgação do início do processo eleitoral ao sindicato da categoria preponderante, né, do estabelecimento, podendo ser em meio eletrônico com confirmação de entrega. Então, desburocratiza um pouco, né? Tem que até o sindicato levar até o recebimento. Às vezes, alguma denúncia para fazer alguma denúncia que nós recebíamos, chegava aquela informação que não foi encaminhada ao sindicato, o sindicato não estava aberto, que a empresa não conseguiu entregar. Então, agora, tem um sistema eletrônico que pode ser feita essa comunicação. A mesma forma, o edital de convocação da eleição da CIPA, né, pode ser em meio físico ou eletrônico, certo? Quem vai definir isso vai ser a comissão eleitoral, né, tá? Inicialmente a CIPA, e depois, no momento que for escolhida a comissão eleitoral, é a comissão eleitoral que vai definir o edital, ou seja, como é que vai ser feito todo o processo eleitoral. Inscrição dos candidatos em meio físico ou eletrônico, né, com fornecimento de comprovante. Então, pode enviar um e-mail manifestando interesse, recebe uma confirmação, né, que está inscrito, né, automaticamente estará concorrendo ao processo eleitoral. Da mesma forma, né, questão da divulgação dos empregados inscritos pela eleição da CIPA, também pode ser feita em meio físico e eletrônico. E a questão da eleição,
também pode ser em processo eletrônico, desde que garantida a segurança do sistema, né, com uma confidencialidade, ou seja, né, não pode vazar quem votou em quem, né, esse processo ele é secreto, e a precisão do registro dos votos, certo? Então, basicamente, o processo eleitoral ele possibilita né, a sua realização, né, uma agilização, desde que definida pela CIPA, né, de forma eletrônica. Essa era uma das principais demandas, né, que nós tínhamos. Né? Eu convoquei a eleição, né, para a CIPA, e no dia da votação, né, principalmente empresas que trabalham em turnos, não conseguiram, né, não alcançamos 50%, né, a participação inferior a 50%. E aí o processo eleitoral, né, tinha que iniciar, né, praticamente do zero, a abertura das inscrições, claro, as inscrições anteriores garantidas, prazo de 15 dias e assim por diante. O novo texto, né, ele simplifica essa questão. Então, ele estabelece da seguinte maneira: né? O primeiro dia, ou seja, a data prevista para a realização da eleição da CIPA, né, tem que ter a participação de, no mínimo, 50% dos empregados na votação para a eleição ser concluída, como era anterior. Só que, no caso anterior, aí ela era cancelada. Caso a participação seja inferior a 50%, não haverá apuração. Os votos são guardados, são computados, não são abertos, né, mas não é feita apuração. Segundo dia, né, dia seguinte, né, a data da eleição. Participação de, no mínimo, 1/3 dos empregados na votação para a eleição ser concluída. Caso a participação seja inferior a 33%, né, não haverá apuração. Como no dia anterior, no primeiro dia, se guarda os votos, né, urna, mas não é feita apuração. Terceiro dia, 2 dias após a data da eleição da CIPA, participação de qualquer número de empregados para a eleição ser concluída. Nesse caso, na apuração, devem ser computados os votos dos 3 dias. Então, são computados, são apurados os votos dos 3 dias. Vamos lá, vamos dar um exemplo para tentar facilitar o entendimento. Primeiro dia de votação, a data da eleição da CIPA. Participação de 50, estabelecimento com 100 empregados, desculpa, lá em cima, né? Essa informação é importante. Lá em verde, lá em cima. Primeiro dia de votação, a data prevista para a eleição da CIPA. Participação de 50 ou mais empregados. Apuração de votos e eleição concluída. Ok. Participação inferior a 50 empregados, que é 50%. Prorroga a votação para o dia seguinte. Não realiza a apuração dos votos. E computa os votos já registrados. Segundo dia de votação, nosso estabelecimento com 100 empregados. Participação de 34 ou mais empregados. Apuração de votos do primeiro e segundo dia, eleição concluída. Se ultrapassou 1/3, 33%. Participação inferior a 34 empregados, no total, né, somando os 2 dias. Prorrogar a votação para o dia seguinte, terceiro dia, não realizar a apuração dos votos e computar os votos já
registrados. Terceiro dia de votação, 2 dias após a data programada, foi iniciado o processo eleitoral, o processo de votação. Independente da participação dos empregados, aí alcance ou não os 30%, 50%, não prorroga a votação, realiza a apuração dos votos registrados no primeiro, segundo e terceiro dia, e a eleição está concluída. Certo? Denúncias quanto ao processo eleitoral devem ser protocolizadas até 30 dias após a divulgação do resultado da eleição da CIPA. É o mesmo sistema anterior, era o prazo anterior, texto vigente ainda, até 3 de janeiro. Em caso de anulação da votação, a organização convocará eleições no prazo de 10 dias. O texto anterior falava em 5 dias, garantidas as inscrições anteriores. Recebido, a notificação do Ministério do Trabalho, de que a eleição foi anulada, tem um prazo de 10 dias para convocar novas eleições. Determinadas situações, por exemplo, deu posse para o segundo mais votado em vez de dar para o primeiro, como representantes empregados. Determinadas situações, os demais casos, a inspeção determinar os atos atingidos, as providências e os prazos a serem adotados. Certo? Então, são situações que não tinha essa previsão, no texto anterior, no texto que ainda está vigente, mas em algumas situações a gente se deparava com irregularidades que podiam ser sanadas, uma notificação com auto de infração e o novo texto traz essa possibilidade. Um pouquinho sobre os funcionamentos da CIPA, o novo texto. A doutora Margarete já tinha falado, Bernadette, desculpa, já tinha falado. Microempresas e EPP, mas não todas. Grau de risco 1 e 2 podem realizar reuniões a cada 2 meses, desde que definido pela CIPA. Então, a CIPA vai se reunir no início do mandato, na primeira reunião, vai avaliar e vai fazer e vai tomar essa decisão. Uma outra mudança, um outro avanço, pega, por exemplo, pessoal de plataforma, pessoas que trabalham embarcado, pessoas que trabalham empresas que têm vendedores, pessoas que viajam. O novo texto permite a participação dos membros na reunião da CIPA de forma remota. Certo? Como nós estamos fazendo aqui esse evento de forma remota, vai se criar um link, e vai ser permitida a participação dos empregados, dos cipeiros interessados. Uma outra mudança, no início de cada reunião ordinária ou extraordinária, os membros da CIPA designarão o secretário responsável por redigir a ata. Então, o novo texto não obriga, ou dispensa a escolha do secretário da CIPA, e a partir de janeiro, o novo texto estabelece que em cada reunião, os membros da CIPA vão escolher alguém responsável pela redação, por redigir a ata. Pode ser sempre o mesmo, pode variar, pode ser uma vez o representante dos empregadores, outra vez os trabalhadores. Na reunião é que vai ser tomada essa decisão.
Outra alteração em relação ao funcionamento da CIPA. Caso não existam mais suplentes para suprir a vacância definitiva de membro titular e faltar menos de 6 meses para o término do mandato da gestão da CIPA, não é necessária realizar a eleição extraordinária. E por que essa questão do prazo de 6 meses e por que, eventualmente, né, a CIPA pode ficar incompleta ou por um determinado, por um período. Porque o processo eleitoral, mesmo em eleição extraordinária, até abrir o processo eleitoral, 15 dias, todo o processo vai levar de 30 a 60 dias. E a gente sabe da empresas maiores, trabalho, dificuldade para fazer todo um processo eleitoral para um representante, para um membro da CIPA, ficar 1, 2, participar de 1 ou 2 reuniões. Certo? Então, se faltar menos de 6 meses, e não tiver mais membros suplentes, dentro daquela ordem, vai dando vacância dos membros titulares, vão subindo suplentes, e automaticamente os não votados vão indo para suplentes, dentro daquela escadinha. Mas se acontecer, por algum motivo, não ter mais, ou seja, sair um titular, um representante dos trabalhadores, não ter suplentes e já ter, ou não ter trabalhadores mais votados, ou eles já terem sido convocados, e faltar menos de 6 meses, não é necessário a abertura de um processo extraordinário. Treinamento para titulares mantido, treinamento para titulares suplentes antes da posse, treinamento para o representante nomeado antes da posse, também mantido. Em primeiro mandato, já apresentei anteriormente, em primeiro mandato, o membro eleito em processo extraordinário, no prazo de 30 dias após a posse. A questão do treinamento, só teve alteração de um item de treinamento, por solicitação da bancada dos trabalhadores, foi incluído noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência reabilitadas nos processos de trabalho, e foi excluído noções sobre síndrome de imunodeficiência adquirida. Okay? A doutora Bernadette também já tinha comentado. Treinamento para membros da CIPA realizado há menos de 2 anos, pode ser aproveitado na mesma organização, observado o disposto na NR1. Certo? E o que estabelece? NR1, conteúdo e carga horária já compreendidos, treinamento anterior com prazo de 2 anos ou inferior, tem que ser validado pelo responsável técnico do treinamento, emissão do novo certificado com conteúdo e data do antigo, e a validade do treinamento aproveitado. Certo? Estabelecimentos de grau de risco 1, carga horária mínima, ela pode ser maior, passa a ser de 8 horas. Ok? E ele pode ser realizado integralmente na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, parte presencial e parte EAD. Certo? Então, grau de risco 1, carga horária de 8 horas, presencial, semipresencial ou totalmente EAD, conforme definição da organização. Ok? Só que a questão do treinamento EAD, a NR1, estabelece diversos requisitos, operacionais, administrativos, tecnológicos e pedagógicos. Então, tem que disponibilizar recursos,
ambiente material didático, período, né, de abertura para a realização do curso, não é aquele curso que entra na internet aberto indefinidamente por anos, certo? Um canal de comunicação, né, entre os instrutores e os alunos, processo de avaliação, um ambiente virtual de aprendizagem e um projeto pedagógico, certo? Não vou me detalhar muito, porque as exigências são bem detalhadas, né, estão previstas na NR1. Oi, Sérgio, tudo bem? Você ainda está no ar, Sérgio? Oi. Olha, amigo. Ok. Não, faz sim. Está me ouvindo? Agora sim. Cortou? Cortou um pouquinho, tá? Ah, tá. Eu já estou terminando, amiga. Mais 5 minutinhos e iniciar, tá? Ok. Grau de risco 3, carga horária mínima 16 horas, né, sendo 8 na modalidade presencial. Grau de risco 4, mantém a carga horária atual, né, para todos os graus de risco. Carga horária mínima de 20 horas, sendo 8 na modalidade presencial. Ok? Representante nomeado, né, o nosso antigo designado, carga horária de acordo com o grau de risco, e o treinamento pode ser realizado integralmente na modalidade ensino à distância ou semipresencial, nos termos da NR1. Então, para o representante nomeado, independente do grau de risco, ele pode ser, né, à distância ou semipresencial, certo? Também, né, um avanço importante, não tinha sentido, né, integrante do SESMIT, pertencente à CIPA, está dispensado do treinamento, né, porque normalmente os integrantes do SESMIT são os instrutores desse treinamento, e não tinha essa previsão legal. E encerrando, Almeida, editais de convocação de eleição publicadas antes de 3 de 1 de 2022, seguem o dimensionamento previsto em NR5 vigente, ou seja, quem tiver eleições de CIPA programadas agora para final de novembro e no mês de dezembro, tem que utilizar ainda os grupos de risco, porque NR5 não entrou em vigência. E caso haja alteração do grau de risco de estabelecimento ao longo, né, do mandato, existe, né, hoje em dia, com esses estudos de acidentes de trabalho, existe previsão de alteração, né, de estudo para alteração dos graus de risco, de acordo com a acidentalidade. O redimensionamento deve ser efetuado na eleição seguinte. Penúltima lâmina. Então, o processo de revisão, né, com a colaboração da bancada dos trabalhadores e empregadores, foi baseado em 3 pilares. O primeiro deles, né, a questão da harmonização. Tá? Então, por exemplo, né, vou dar alguns exemplos, com a NR4, a questão de grau de risco, com a NR1, a questão dos aproveitamentos de treinamentos, aproveitamento, ensino à distância, simplificação, exemplo, dispensa de curso da CIPA para integrantes do SESMIT, validação da eleição com participação a 50% dos empregados, dispensa de eleição extraordinária 6 meses antes do término do mandato e redução da carga horária dos treinamentos para empresas, organizações de grau de risco 1, 2 e 3.
E, por fim, a desburocratização. Previsão de dispensa de empregado eleito para a CIPA, em caso de término de contrato, por prazo determinado. Então, agora deixa claro na norma, mesmo já tendo jurisprudência na Justiça, né, já existe essa previsão legal na NR5. Tratamento diferenciado, né, para MEI, ME e PP, e possibilidade de utilização de meios eletrônicos no processo eleitoral e funcionamento da CIPA. Para encerrar, gostaria de fazer uma observação. Eu acho importantíssima, né, a participação que a sociedade teve na consulta pública da NR5. Evidente que balizou esse processo de revisão. Tá? E eu faço aqui conclamo todos a participarem do processo de revisão das demais normas. Né? Nós vamos ter mais para frente o processo da revisão da NR4, que trata do SESMIT, agora nós estamos na parte da IR, análise de impacto regulatório. Né? Se eu não estou enganado, está aberto também a consulta pública, participação. Depois nós vamos ter o texto para consulta pública, né? Assim como, né, diversas outras normas regulamentadoras que estão em processo de revisão. Almeida, da minha parte era isso. Muito obrigado. Desculpe se eu me estendi um pouquinho a mais do tempo.